Só antes de mais nada. Gente, eu fico feliz por um lado, triste por outro, pelo seguinte, ó. Eu vejo nos últimos anos que é muito comum de eu escutar os meus colegas reclamando de dificuldade da aula aqui ou acolá. E às vezes eu não sinto essa dificuldade. Eu, porra, cara, aquela turma é legal e tal. E aí alguns colegas concordam, outros discordam. Porque cada um tem uma maneira de levar a vida. Cada um tem uma proposta e uma certa margem para modificar a sua postura. Tem pessoas que pensam assim, pô, eu estou recebendo para ir lá passar conhecimento valorizado e não é justo que eu tenha que me exaltar para que isso ocorra. Eu não me incomodo de ter que me exaltar. Eu acho que a vida é assim, a vida tem coisas bonitas, belas, e mesmo nas famílias mais felizes e mais encantadas, existe o momento do choro, existe o momento da discussão, porque o ser humano cresce com isso. Tu reconhecer que tu errou, né, bicho? Tu reconhecer que tu errou, às vezes tem que dar aquele momento... Então isso existe na vida. Então eu acho que na sala de aula existe momento para eu me exaltar, para eu, porra, eu me permito fazer isso. Mas nem todo professor se permite fazer isso. Eu percebo, por exemplo, que a Fátima é uma pessoa doce, ela não quer precisar ter que se exaltar, ela quer ser sempre doce. Eu gostaria de ser sempre alegre e tal, mas às vezes eu sei que é importante isso. Eu tenho um filho pequeno ainda, tu percebe que a criança é assim. Tu queria ser sempre doce com teu filho, pô, outra coisa que tu mais ama na vida, mas uma hora... Para com isso, porra! Tem que falar isso pra criança. Tá bom, pai. Aí ele mostra, caramba, esse sujeito é um sujeito que se for preciso, ele vai me mandar calar a boca, porque ele me ama. E a criança pede isso. A criança pede, pai, ó, tô querendo o limite. Eu sei na hora que ela tá pedindo, eu faço questão de colocar o limite. Mas tu já é quase um adulto, cara. Aí às vezes eu acho que tu perde um pouco dos professores incríveis que tu tem aí, cara. Porque a Fátima, por exemplo, ela é foda. Ela escreve o livro que a galera toda do Energia usa. Ela fabricou a apostila, ela sabe como montar a coisa. Isso é uma coisa foda. Se tu tiver a paciência de sugar da Fátima todo o conhecimento que ela tem, cara, de português, de literatura, de redação, de escambau, cara, tu vai ter a melhor professora do mundo. Só que eu acho que ela não está disposta de ter que chegar aqui e te avisar isso. Entendeu? Eu acho que ela fica chateada daquele jeito dela, mas tu vê até o jeito dela tá chateada, é um jeito doce, né? Então, pô, cara, tem que tomar um pouco de cuidado com isso, cara. Uma mulher foda dessa tem que, às vezes, mesmo que de repente não é a aula do jeito que tu queria, pô, te dá um desconto pra mulher, cara. A mulher tá fazendo isso há décadas, cara, do jeito exemplar. Então dá um desconto pra ela e, né, seja um pouco mais light. E tu tem que fazer isso com os professores. Tem professor que admite um certo comportamento e outro não. Né? E o meu filho percebe isso. Ele está na minha casa, tem umas coisas que pode, coisas que não pode. Na casa da mãe dele é diferente. E tem coisa que pode ir para mais, tem coisa que pode ir para menos. E apesar de ter 8 anos, ele começa já a aprender isso. Pô, isso aqui eu posso fazer na casa do meu pai. Isso aqui eu não posso fazer na casa do meu pai. Né? E acontece isso aqui também. Tu não vai poder agir igual a todo mundo. De repente um comportamento que eu julgo, né, natural da tua idade, ô, me para, deu. Né? Uma pessoa vai ficar ofendida e não vai nem saber como chegar em ti e falar, porra, cara, isso não se faz, né? Então tem que tomar um pouco de cuidado. E eu fiz assim, ó, eu lembro de vocês no primeiro ano, cara, eu estava preocupadíssimo com vocês no primeiro ano. Hoje, quando eu falo com a coordenação, eu estou orgulhoso. Eu vejo, caramba, se a gurizada ponderar até o final do ano, vai ser uma turma de grande aprovação no vestibular. Então, assim, é uma turma que está melhor do que o terceiro ano do ano passado, e eu jamais imaginei que isso fosse acontecer, tendo conhecido vocês no primeiro ano. Então a gente melhorou muito. Vamos continuar com isso, cara. Cobrem uns dos outros. É coisa pontual. Não é toda hora silêncio, cara. É uma hora, de repente, dá uma cutucada no cara do lado e deu. Curte aquele momento de aula, daqui a pouco você vai poder relaxar. Peço encarecidamente, eu gosto muito de vocês e quero que a gente tenha uma relação gostosa, não só nós, mas com os outros professores até o final do ano. Beleza, galera? Então depois a Fátima ficou chateada da maneira como vocês levaram a discussão. E não era nem por ela, eu senti que ela ficou nervosa pelos colegas que estavam, né, tentando fazer a discussão com vocês e houve um pouco de falta de educação ali. Tá beleza? Peço do fundo do coração que vocês prestem atenção nisso. Agora sim, a bolinha. Galerinha, essa é uma questão muito interessante. Eu lembro que tem um filme, Bubble, coisa desse tipo, que o cara inventa uma geleca que quando solta no laboratório, começa a ficar cada vez mais rápido, né? Certo? Bem curioso, Robin Williams, eu acho, né? O cara é um fera, uma fera. Galera, pensa comigo. Se eu soltei a bolinha, antes de soltar eu tinha energia de altura, energia potencial gravitacional. À medida que a bolinha desce, a altura diminui e a velocidade aumenta. Energia potencial gravitacional se transformando em energia cinética. Quando a bolinha bateu no chão, se tivéssemos uma super câmera, nós veríamos uma hora que a bolinha fica achatada, cara, na hora que encosta no chão. Não dá pra acreditar,
Mas essa bolinha ela fica super deformada quando encosta no chão e quando ela volta à posição natural, que ela salta. Só que essa história dela apertar e voltar à posição natural gera um aquecimento microscópico na região, gera barulho, ou seja, nem toda a energia elástica armazenada na deformação da bolinha é depois devolvida em energia cinética. É por isso que tu jamais vai encontrar um objeto que tu solta e chega na mesma altura. Porque só de chegar na mesma altura quer dizer que toda a energia foi conservada. E como sempre tem uma perda de energia, sempre vai voltar numa altura menor. Ah, professor, mas olha isso. Ou melhor, ó, professor, não, mas peraí, cara. Aí eu acrescentei energia dando um empurrão, né? Eu estou falando soltar. Se tu soltar uma bolinha, ela jamais vai voltar na altura da tua mão. Beleza? Porque tem perda de energia, certo? Então, mas imagina que legal seria, o cara solta a bolinha e ela e vai lá no além. Quer dizer que houve geração de energia, né? Da onde que veio essa energia? Aí tem a bolinha do mágico. O mágico tem uma bolinha que lá dentro tem uma mola. Ele vai com a mão, trava a mola espremidinha, tem uma travinha fácil de soltar. Quando ele solta a bolinha, quando a bolinha bate lá embaixo, solta a trava da mola. E a mola, ao se esticar, dá um sacão na bolinha e ela vai lá em cima. Então tu vê, até truque de mágica tem um pouquinho de física às vezes ali dentro, né? Então quando tu vê uma bolinha solta, saltando, indo lá longe, tu sabe, tem um truquezinho ali, certo? Ou o chão deu uma batidinha nela, ou dentro dela algum dispositivo disparou, aumentando a energia do sistema, beleza? O sonho seria tu encontrar um material que tu solta e ele fica... Aliás, não pode fazer tum, senão perdeu energia. Fica para sempre quicando ali, né? Ia ser incrível. Aliás, tem... os gases, as moléculas de gás, elas ficam para sempre se chocando umas com as outras, né? E não perdem energia, certo? Então o choque das moléculas de gás, uma molécula de gás é uma bolinha mágica dessa que nunca para de quicar, certo? Que loucura, né? Então a eletrosfera do átomo é bem elástica, então ela quica e não perde energia. Seria mais ou menos essa a ideia. Muito boa colocação. Aquele que tu compra, que tem uma mola e tu fica soltando que nem... Pogobol? Ah não, tem o Pogobol é o que era de ar, né? Tem uns que são de... Não, tu não segura nada. Ah, aquele que é... Bota... Putz, aquilo deve ser uma delícia. Ah, tá, aquele pezinho assim. Isso, aquela brincadeira começou tentando ir fazer pés artificiais, né? O cara é amputado, quer correr, bota uma botina daquela e sai correndo. Até citei, né? Que o cara que faz 100 metros rasos paralímpico, ele está quase encostando no campeão mundial de 100 metros rasos atualmente. Aquelas botinas, aquelas cores, aqueles pés artificial funcionam muito bem. E aí tem a galera do circo começou a usar aqueles maiores para fazer acrobacia. Tem galera que corre com aquilo, né? Sai saltitando pela cidade com aqueles pés malucos. Aquilo ali é um barato, cara. Se eu tivesse grana, eu investia numa daquela. Só que é uma paulada, né? Tu cai toda hora, ele falou. No começo é só... Mas realmente, deve ser saborosíssimo brincar com aquilo ali. Pô, é muito bom. Pessoal, agora vamos lá. Aqui na Física D, um último ponto a ser discutido, que é simples, mas tem questão que fica bem chata. Então vale a pena prestar atenção. A história do espelho plano. Tem um espelho diante de um objeto e tu tem que conseguir fazer o desenho desse objeto, o desenho da imagem desse objeto gerada pelo espelho. Vocês sabem que de cada ponto do corpo saem infinitos raios de luz, não é isso? Só que tu só precisa de quantos raios de luz de cada extremidade? Só 2. E tu sempre usa raios de luz fáceis de trabalhar. Esse raio que atinge o espelho em cheio é fácil de desenhar a reflexão dele, porque ele volta sobre ele mesmo, exatamente igualzinho. Qual foi o ângulo de incidência? 0. O ângulo de reflexão foi 0. Esse outro raio também é um raio legal de desenhar, aqui no quadro principalmente, né? Essa linha é a reta normal, ó. E já que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, se eu dobrar aquela distância ali e traçar o raio refletido, eu estou obrigatoriamente obedecendo a segunda lei, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Quando esses raios refletidos estão se afastando, o que eu faço mesmo? Pontilhada. Prolonga com a pontilhada, parabéns. Prolonguei o primeiro raio refletido, vou prolongar o segundo raio refletido, e aonde ele encontra com o outro, a pontilhada, é que está a cabeça da... A luz que sai da cabeça do objeto forma a cabeça da imagem, faz sentido. A luz de uma lanterna, por exemplo, a luz de uma lanterna ela vai indo crescendo assim, né? Sim. Se ela bate no espelho, ela volta e continua crescendo. Legal, boa pergunta. Ó, né? Vamos pegar 2 raios de referência, certo?
esse vai se refletir e vai para lá, esse vai se refletir e vai para lá. Vai continuar se expandindo o feixe luminoso, com certeza. É isso aí, fica de cabeça para baixo, mas calma, com um ponto só eu não consigo dizer que vai ficar de cabeça para baixo. Aliás, não é de cabeça para baixo, é revertido, de cabeça para baixo na câmera escura, né? Já vão entender, calma. O raio que atinge o espelho em cheio, volta sobre ele mesmo. É um raio muito bom de ser desenhado. O raio que atinge o espelho com um determinado ângulo, e é tu que escolhe o ângulo, pode escolher o ângulo que tu quiser, vai ser refletido com o mesmo ângulo. 2 quadradinhos, então 2 quadradinhos. Fazendo dessa maneira, fazendo que com essa distância sendo igual a essa, eu obrigatoriamente estou fazendo ângulos iguais na incidência e na reflexão. Sempre que os raios refletidos se afastam, o que tu faz mesmo? Prolonga, prolonga. Pega o raio e faz a pontilhada prolongando o raio. Prolonguei, prolonguei. Aqui é a cabeça ou é o pé da imagem? É o pé. Agora que eu sei onde é que está a extremidade superior e inferior da imagem, eu posso completá-la. Então aqui nós tínhamos o nosso objeto, e fazendo 2 raios para a parte superior, 2 raios para a parte inferior, eu consegui obter a imagem. Por incrível que pareça, pode acontecer uma questão desse tipo. O cara dá o desenho do espelho com o objeto e te pede, faça à mão o desenho da imagem usando os raios refletidos no espelho. Então ele está te obrigando a fazer esse desenho à mão. Né? Teria que usar uma régua. Aí é que está, geralmente eles pedem a mão livre. Em alguns lugares eles incluem no material que tu vai usar no vestibular régua, para que tu peça um desenho mais técnico, mas é mais raro. Aqui na nossa região e na UFSC, quando eles pedem desenho é a mão livre. Por isso que tem que ter um treino em casa. Eu mesmo na tua idade, cara, eu tinha dificuldade de fazer uma linha reta. Certo? Eu até comentei com vocês, na engenharia tem um treino que tu faz todo para aprender a fazer linha reta à mão livre. Não é esse ponto que tu tem que chegar, mas tu tem que conseguir fazer um desenho desse, cara, mais ou menos. Isso é importante. Aquela linha que tu fez ali no meio do incidente do refletido, a pontilhada. Essa aqui? Não, aquela ali no ângulo que tem no meio. Ah, ali. Qual que é o nome dessa linha mesmo? Essa aqui é a, linha, é a reta normal. Ah, tá. Essa pontilhada aqui é a reta normal que serve para medir o ângulo de incidência e de reflexão. Aqui no desenho eu nem medi o ângulo, né? Eu só usei a mesma distância. Concorda que eu fazendo isso aqui eu estou brigando que essa abertura seja igual a essa, né? Certo? É isso aí mesmo. Tá? Galerinha, olha só. Para que nós possamos entender as características da imagem, seria legal que esse objeto tivesse 2 cabeças. Vou botar uma segunda cabeça aqui, ó. Beleza? Se eu fosse desenhar aquela cabeça ali, eu pegaria o raio que atinge o espelho e volta sobre ele mesmo. Pegaria um outro raio qualquer que atinge o espelho e é refletido com o mesmo ângulo. E fazendo o prolongamento desses raios, eu conseguiria descobrir aonde está essa segunda cabeça. E aqui é que está a mágica do espelho, ó. Se a cabeça do objeto está virada para a direita, a cabeça da imagem aparece virada para a esquerda. Então a imagem não é invertida, que invertida significaria de cabeça para baixo. Ela é revertida ou reversa. Ou, melhor ainda, vamos escrever aqui todas as características da imagem. Igual Da imagem. Perfeito, amigo, lembra bem. A primeira característica é que ela é virtual. Por que é virtual, pessoal? Lembra da aula passada? Tudo aquilo que é feito de prolongamento é virtual. Tudo aquilo que é feito de luz de verdade é real. Ô professor, Manda. ali aquela segunda cabeça que tu fez, tu não botou pra direita porque o espelho... Na verdade, eu usei a regra. Ó. O raio que sai de luz, que sai daqui, atinge o espelho em cheio e volta sobre ele mesmo. O raio que atinge o espelho com certo ângulo é refletido com o mesmo ângulo. Os raios refletidos eu prolonguei. E como os raios refletidos se encontraram ali, o prolongamento deles, eu desenhei a cabecinha ali. Se tivesse se encontrado lá, ó, eu teria desenhado lá. Certo? Virtual igual em tamanho, né? Vou colocar assim então, ó, mesmo tamanho. Quando a gente fala igual, dá a impressão de que elas são idênticas, e não é, né? Mesmo tamanho. Reversa. E direita. O que significa direita, pessoal? É de cabeça para cima, não é de cabeça para baixo. Essas são as características da imagem gerada pelo espelho plano. O que mais que eu posso... Direito mesmo? Como? Inverte. Invertida.
contrário direito seria invertida. A galera confunde muito com reversa, né? Vale até um asteriscozinho aqui no reversa para não confundir com invertida. Reversa é o quê? Reversa é aquela história de tu levantar a tua mão direita e o cara levantar a mão esquerda. De a cabeça estar virada do objeto para a direita e a cabeça da imagem virada para a esquerda. Para uma reflexão só assim, né? Mas tem reflexão da reflexão, reverte uma vez, reverte a segunda, fica normal. Lembra do ambulância? Que tu olha para a ambulância, tá escrito, parece que está escrito errado. É para quem olhar pelo espelho, o retrovisor do carro, ler a ambulância certo. Então aí, tu desenha a imagem espelhada para que quando atingida pelo espelho, tu conseguir ler adequadamente. Ela tipo assim. Como é que é? Desenha como se fosse assim, tipo, se fosse fazer. Se tu fosse fazer um desenho, se eu te pedisse, e tem uma prova que eu até peço, cara. Às vezes eu peço mesmo, eu faço uma setinha e o espelho e peço pro cara desenhar. Então tem que ter esse exercício. Vou até passar uma tarefinha extra para vocês arriscarem esse desenho e eu corrigir umas outras vezes ainda para vocês pegarem a manha. Só tem mais poucos detalhes para falar do espelho plano aqui, pessoal. Uma coisa bacana do espelho plano é quando a gente estuda a translação. Translação de espelho plano. Que história é essa? É tu pegar o espelho e mexer ele de lugar, né? É importante tu entender o que acontece com a imagem ao mexer o espelho de lugar, né? Porque a imagem vai se mexer junto. Nós temos que entender como é que é essa relação matemática. O espelho plano não tem aqueles pontos. Ah, legal, cara, ótimo. Na verdade, o que eu posso falar sobre o espelho plano é que o raio de curvatura dele é infinito, né? É uma curva tão grande que é uma reta, não é? Mas na verdade, olha só, primeira coisa, ele não tem nenhum ponto especial por ele ser plano, né? E se fosse curvo, eu poderia achar o centro dessa curvatura e outras coisas mais. Olha só que isso, foco, centro, curvatura e vértice. Galerinha, tá ali o objeto e esse objeto está a x metros do espelho. A imagem se formará a x metros do espelho. Ao todo, a distância da imagem ao objeto, 2x. Eu vou manter o objeto aonde ele está, imóvel, só que eu vou afastar o espelho uma distância y metros para trás. Qual é a nova distância entre objeto e espelho? X mais y. Né? Qual é a distância da imagem ao espelho, então, nessa situação? É verdade, como a distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho, é x mais y. E qual é a distância do objeto à imagem? Agora sim, 2x mais 2y. Como a distância original era 2x, isso significa que quando eu afastei o espelho y metros para trás, a imagem andou 2y, né? Que ó, de 2x passou a ser 2x mais 2y. Quando que a imagem foi para trás? 2y. Conclusão, sempre que eu mexo o espelho uma distância tal, a imagem se mexe o dobro, 2 vezes. Posso afirmar que o deslocamento da imagem é igual ao dobro do deslocamento do espelho, né? O objeto ficou parado. E aí é que mora a pegadinha. No vestibular eles colocam que o deslocamento da imagem é o dobro do deslocamento do objeto. E é mentira. Se o objeto se mexe 1 metro, a imagem se mexe 1 metro. É o espelho que, quando é mexido, a imagem se mexe o dobro. Não, pior é que não, cara. Na verdade é uma coisa. Ó, a ideia é essa aqui mesmo. Pensa bem. É porque eu fiz com X para provocar vocês. Eu fiz a análise genérica para provocar, mas vamos pensar em número. Olha como vai ficar mais fácil. O objeto está a 2 metros. A imagem se forma a 2 metros. Eu vou lá e afastei 1 metro a mais. Agora, 2 mais esse 1 que eu afastei, agora são 3 metros. Se o objeto está a 3 metros, a imagem fica a 3 metros. 3 mais 3, 6 metros. E antes, 2 mais 2, 4 metros. Poxa, o objeto não ficou parado o tempo todo? Então, se a distância antes era 4 metros e agora é 6, quer dizer que a imagem foi quanto para trás? 2 metros. Só que olha quanto eu mexi o espelho. 1. Então é algo que, em função da geometria que ocorre entre objeto e imagem, né, da simetria que ocorre entre objeto e imagem, quando esse espelho se mexer uma distância, para a simetria continuar existindo, a imagem tem que se deslocar ao dobro, não tem jeito.
E eu te pergunto uma coisa. Será então que quando tu mexe o espelho, a imagem já vai para o lugar dela na hora ou tem um atraso para a imagem chegar no lugar dela? Legal, teria o atraso da velocidade da luz, só que a gente percebe esse atraso? Não, né? A gente não percebe esse atraso. E como a velocidade da luz é praticamente infinita para pequenas distâncias, né? A gente pode dizer que isso ocorre ao mesmo tempo. À medida que tu vai mexendo o espelho, a imagem já vai se reposicionando. Como a imagem anda o dobro do espelho no mesmo tempo, eu posso afirmar que a velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho. Só tem uma exceção, né? Que o amigo levantou na primeira aula. Se eu mexer o espelho na velocidade da luz, a imagem pode andar no dobro da velocidade da luz? Não, né? Aí seria muito legal, porque ao mexer o espelho na velocidade da luz, eu teria que esperar um pouco para a imagem parar no lugar dela, né? Seria uma situação bem bizarra. Beleza? Claro que essa... Porque assim, se eu mexesse na traseira de um ônibus tem um espelho, está parado e o ônibus passou a 80 por hora. Ao olhar para a traseira do ônibus, tu vai te ver, mas a velocidade da tua imagem vai ser 160 km por hora. Porque a gente viu, né, que a velocidade da imagem é sempre o dobro da velocidade do espelho. Por isso tu nem vai conseguir te ver. Vai ser tão rápido que a tua imagem vai estar se afastando de ti que tu não vai conseguir perceber, né? Mas é isso. Mexi um espelho a 10 metros por segundo e o objeto está parado. Qual é a velocidade da imagem? 20, é o dobro. Se eu mexer o espelho na velocidade da luz, a imagem deveria andar no dobro. Só que Deus disse que é proibido, não pode, o Criador do Universo, quem sou eu para dizer que pode, né? Então, na verdade, nessa situação absurda de tu mexer o espelho na velocidade da luz, teoricamente é impossível, algo que tem matéria, que tem átomo, não dá para colocar na velocidade da luz, teoricamente. Né? Mas se o cara viajar na maionese e colocar lá no ITA, né? Um espelho é mexido na velocidade da luz diante de um objeto parado, qual é a velocidade da imagem? A da luz, porque não dá para ultrapassar a velocidade da luz. Beleza? Certo? Nem sei porque eu fui falar disso. A velocidade da imagem é o dobro da velocidade do espelho, já que a imagem se desloca o dobro do espelho. Se não tem como fazer isso, não tem como provar isso, pode ser. Cara, pode ser que Deus se revolte e acabe com o mundo, né? Esses humanoides babacas querendo me irritar e acabe com o mundo, é verdade. Mas, por incrível que pareça, gente, grandes questões científicas foram resolvidas na base da filosofia mesmo. Muitas questões são absolutamente filosóficas na física, eu concordo plenamente com vocês. E fiquem tranquilos, tá? A gente não vai ter essa... Eu já estou extrapolando, misturando ótica geométrica com física moderna, né? Fiquem tranquilos, esse tipo de coisa ainda não vai incomodar vocês. Já que eu falei de translação de espelho, além de translação tem um fenômeno também de rotação. Olha como é parecida a ideia. Rotação de espelho plano. Essa ideia é bem simples. Para não irritar ninguém, vou fazer com número já desde o começo e depois eu coloco as letrinhas. Vou fazer o contrário. Reta normal. E lá vem o nosso belo raio de luz. Verdinho, olha que lindo. Chegou o raio de luz com 20 graus de incidência. Qual vai ser o ângulo de reflexão? 20. Beleza. Tranquilaço, né, galera? Só que eu vou pegar esse espelho e vou girar esse espelho um pouquinho. Não gostei da posição do espelho. Eu quero mudar a posição do espelho. Eu vou pegar o espelho e vou girar o espelho 10 graus. Mudei a posição do espelho em 10 graus. Tu concorda que a reta normal que está grudada no espelho mexe junto? Mexe quantos graus a reta normal? 10. Então, quando o raio atingir o espelho na nova posição, ele vai atingir uma nova reta normal, que está numa nova posição. Qual é esse novo ângulo entre reta normal e raio? 30, porque a normal mexeu só 10, tu falou que ela está grudada no espelho, tu concordou comigo? Se era 20 graus e aqui eu acrescentei 10 graus, agora é 30. Qual é o ângulo de reflexão, meus amigos? 30, porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, 30 graus. Qual era o ângulo total inicial entre o raio incidente e o raio refletido? 40. Era 40. Qual é o novo ângulo? 60. De 40 para 60 houve uma mudança de quanto? De 20. Olha que
loucura? Quando eu girei o espelho 10 graus, os raios refletidos giraram 2 vezes mais, 20 graus. Bem parecido com o raciocínio anterior, né? Sempre o dobro, olha que fácil. Então, como é que eu vou medir, professor, o ângulo entre os raios refletidos? Prolonga, ó. Vou prolongar um raio refletido, vou prolongar o outro raio refletido. Esse ângulo entre os raios refletidos deu 20. Ou seja, girei o espelho de um ângulo alfa. Quanto é que os raios refletidos vão girar? 2 alfa. Então eu posso dizer que beta é igual a 2 alfa. O ângulo que os raios refletidos vão rotacionar é o dobro do ângulo que o espelho rotacionou. Show de bola. Nós poderíamos fazer essa análise com letrinhas para ficar genérica, né? Se o ângulo de incidência é x, quanto é que é o ângulo de reflexão? X. Quanto é que é o ângulo total entre um e outro? X. Acrescentei um ângulo y ali no espelho. Agora o ângulo entre o raio original e a reta normal é x mais y. Esse novo ângulo de reflexão, x mais y, ângulo total, 2x mais 2y. Se primeiro o ângulo era 2x e agora é 2x mais 2y, quer dizer que o espelho, que os raios refletidos giraram 2y. Então, quando eu rotaciono o espelho y graus, os raios refletidos giram 2y graus. Assim eu fiz a análise de maneira genérica, certo? Beleza. Se vocês quiserem usar essa relação, era só chamar esse ângulo de alfa e aquele ângulo ali de beta, né? Esse aqui seria o meu ângulo alfa, o quanto eu rotacionei os espelhos, e o ângulo beta é quanto os raios refletidos se afastaram. A mesma coisa que ocorreu aqui vai ter que ocorrer aqui, né? Tem uma coisa a ver, tipo, ser o dobro do espelho, porque a luz passou, foi para mim, a distância minha até o espelho, depois do espelho até os meus olhos. Não, na verdade o que tem a ver é o fato de o ângulo, nesse caso é porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Tu pode entender ali, pode pensar intuitivamente dessa maneira, não tem nenhum problema pensar dessa maneira. Minha mãe